Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 21/1/2025, terça-feira de Champions League, papai. Retorno da Champions League, vamos conversar aqui para entender como é que ficou a situação dessas equipes, como é que elas vêm jogando na temporada para tentar encontrar as melhores oportunidades dessa Champions. Separei aqui 8 jogos dos 9 para a gente conversar aqui e passar as melhores dicas para vocês, beleza? Então já se inscreve no canal aí, deixa o gostei aí no vídeo, um comentáriozinho do que tá achando de todo esse conteúdo aqui para dar aquela moral, bilhetinho pronto no final do vídeo e sem enrolar demais, vambora lá. Vamos lá, rapaziada, vamos começar o vídeo aqui, 8 jogos pra gente conversar, então vou tentar não enrolar demais. O primeiro jogo aqui é entre Mônaco e Aston Villa. Vamos ver como é que ficou a situação aqui das equipes. O Aston Villa está aqui com 13 pontos. Lembrando que do primeiro ao oitavo colocado tem acesso direto para as oitavas de final da Champions League. E aqui do nono ao 24º disputa um playoff, né? E aí o vencedor desse playoff vai ter acesso às oitavas da Champions League também. E aqui do 25º ao 36º não cai para a Europa League esse ano igual caía anteriormente. Tá simplesmente fora da Champions. Então a gente tem times bons aqui, como Bolonha, como Leipzig, como PSG e Stuttgart, que precisam vencer. Então vamos lá, a gente pega o Aston Villa aqui com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 gols marcados e 3 gols sofridos, com 13 pontos. Tá muito bem o Aston Villa. E o Mônaco com 10 pontos, então o Mônaco aqui tá um pouquinho arriscado, ele precisa dessa pontuação, precisa vencer. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Vamos puxar aqui o retrospecto. O Aston Villa a gente não consegue puxar, conseguimos puxar o último joguinho aqui dele na Champions, que ele venceu por 3-2 o Leipzig, tá? Ele também chegou a vencer o Bayern de Munique por 1-0, então vem numa sequência legal na Champions League. Na Liga também, a gente vê aqui que ele vem de uma sequência bem legal de jogos, ó, venceu o Manchester City, ele também venceu o West Ham, venceu o Everton e empatou em 2-2 na casa do Arsenal. O Arsenal que tá invicto na Premier League dentro de casa. Então é uma boa temporada da equipe do Aston Villa. O Tottenham, o último jogo da Champions League, ele perdeu de 3-0 pro Arsenal, beleza? E também não veio de bons jogos, ó, 2-1 pro Montpellier, perdeu de 4-2 pro Reims, 2-2 com o Nantes, perdeu pro PSG tanto na Supercopa como também na Ligue 1, venceu um joguinho aqui de Supercopa da França Cup, né, que, pô, um time aqui de terceira, quarta divisão da França, empatou com o Reims aqui, ganhou do Toulouse e perdeu para o Marseille. Então é uma sequenciazinha bem ruim desse time do Mônaco, tá? Mas precisa dessa vitória. Para mim, Champions League é o seguinte, são jogos difíceis de analisar, tá? Jogos que não têm equipes favoritas, então jogos difíceis de fato de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar ali na Champions League mais ao vivo. Só que o que eu indico para vocês aqui? Eu vou indicar para vocês algo a favor do Aston Villa, tá com a cotação boa. Eu confio demais nessa equipe do Aston Villa. Se a gente puxa elenco de Premier League e elenco de campeonato francês, esse elenco aqui do Aston Villa, ele tem uma certa superioridade em habilidade, os jogadores, e a fase do Mônaco é ruim, tá? Então o que eu vou indicar para vocês? O handicapzinho mais 1.5 a favor do Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa aqui é uma equipe muito forte, tem tudo para segurar a equipe do Mônaco, mesmo sendo esse jogo na França. Então eu vou indicar para vocês aqui o handicap mais 1.5, ou seja, se o Aston Villa perder até por 1 gol, ainda tá green pra gente, ele não pode perder por 2 gols de diferença, tá? Atalanta e Sturm Graz. Pô, a taçãozinha da Atalanta de 1.17 é foda, tá? Mas o Sturm Graz que vem com 1 vitória e 5 derrotas. Sturm Graz é um timezinho da Áustria, beleza? E a Atalanta aqui, um timezinho do Campeonato Italiano, um time bom do Campeonato Italiano, que vem de bons jogos, vem de uma boa temporada, atual campeã da Europa League, mas aqui os últimos jogos não são tão bons. Mas pegou Napoli, que é a líder, então dá pra entender. Pegou Juventus, empatou em 1-1, 0-0 contra o Udinese, amassando o Udinese, não achou esse golzinho. Vem na Champions League de uma derrota de 3-2 para o Real Madrid, 0-0 contra o Celtic também, que eu me lembre. E é isso, tá? Vem aqui de vitórias contra a Empoli, contra a Cesena, contra a Cagliari, mas aí a gente pode desconsiderar. Os jogos, de fato, que ela pegou equipes ali de mesmo padrão ou superiores, ou foi empate ou foi derrota. Perdeu para a Inter, perdeu para a Napoli, empatou com a Juve e empatou com a Lazio, tá? Então, assim, é uma equipe bem forte. Tá em casa, se a gente puxa a classificação aqui, a Atalanta tem 11 pontos, tá na vaga dos playoffs ainda, precisa dessa pontuação, e o Sturm Graz tem 3 pontos. Então se a gente pega aqui uma Champions League com 8 jogos, essa fase da Champions League, essa primeira fase, são 8 jogos, tá?
Cada equipe joga 8 jogos aqui contra adversários diversos. Então, o Sturm Graz aqui, o máximo que ele pode fazer é chegar a 9 pontos. Ele chegar a 9 pontos, a gente pode ver aqui que ele chega aqui só até a 20ª colocação, que tem Real Madrid, City, Celtic, PSV e Dinamo Zagreb. Então, para o Sturm Graz aqui, arrancar essa classificação vai ser muito difícil, muito. Então, ele já entra ali um pouco desfocado, beleza? A Atalanta já ao contrário, tá? Seria interessante para ela pegar essa vaga direta aqui e já garantir a vaguinha na próxima fase tranquila, tá? Então, ela tem muito must-win nessa partida, tem uma equipe melhor e eu vou confiar nessa vitória da Atalanta por esse motivo, beleza? Cotação não é das mais interessantes, mas de fato, um time italiano comparado a um time da Áustria, um time italiano leva superioridade, eu vou confiar nessa vitória da Atalanta. Bolonha e Borussia, para mim é jogo de gols, eu não confio na equipe do Bolonha e eu não confio muito menos na equipe do Borussia, muito menos mesmo, tá? Borussia com 12 pontos, o Bolonha vem aqui com 2 pontos, então aqui já se torna impossível essa classificação para a equipe do Bolonha, né? O Bolonha que já tá de fora, então mesmo assim pode complicar a vida do Borussia. Eu não confio nessa equipe do Borussia nem a poder de reza. Para mim isso aqui é jogo de mais de 1,5 gols, beleza? Para mim é joguinho de gols, ó, o Borussia marcou 18 gols e sofreu 9 nesses 6 jogos aqui, e o Bolonha sofreu 7 gols em 6 jogos, então tem uma médiazinha de 1 gol sofrido por jogo. Eu gosto de pensar que mais de 1,5 gols, para mim, é a aposta mais tranquila. Dá para confiar no Borussia? Dá ao vivo, pré-live eu não confiaria, beleza? Benfica e Barcelona. Pô, o Benfica tá jogando muito nessa Champions, tá? Benfica vem aqui com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados, 7 gols sofridos. Atual campeão da Supercopa de Portugal, tá jogando muito bem, vem de bons jogos. E o Barça, apesar de ter vacilado agora contra o Getafe, é campeão também da Supercopa, amassou o Real Madrid, vem de bons jogos. Pô, 5 vitórias na Champions, 1 derrota pro Mônaco, que ele teve um jogador expulso, o Mônaco foi lá e conseguiu se aproveitar, 21 gols marcados, 7 gols sofridos. Isso aqui também é jogo de gols assim de cara. Vamos puxar o histórico. O Barcelona vem aqui de um empatezinho contra o Getafe em 1-1, venceu do Betis pela Copa do Rei de 5-1, venceu do Barcelona de 5-2, Bilbao perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Leganés, perdeu também para o Las Palmas dentro de casa. Então o Barça é de lua, né? Tem jogo que ele amassa, tem jogo que ele não joga nada, é complicado. E o Benfica já veio aqui, 4-0 no Famalicão, 3-1 no Farense, venceu a Supercopa de Portugal, meteu 3-0 no Braga. Aqui pela Liga, né, perdeu para o Braga e para o Sporting, 3-0 aqui no Estoril. Pela Champions League, ele vem de um empatezinho 0-0 com o Bolonha, mas bem de bons jogos, tá? Uma equipezinha muito boa, a equipe desse Benfica que eu gosto bastante, dessa equipe do Benfica. Então, pô, esse aqui para mim também é jogo de gols. O Benfica precisa vencer, o Barcelona tem um ataque super forte, um ataque muito bom, um time muito ofensivo, então para mim isso aqui é joguinho de gols, tá? Mais de 1,5 gols, pô, 1,33 é foda, hein? Então o que eu vou indicar para vocês? Um gol do Benfica, beleza? Pô, se o e-mail aqui tá 1,13, tá bem esmagado, muito provavelmente por causa dessa equipe do Barcelona. Um golzinho do Benfica, eu acredito que você vai estar na faixa de 1,25, 1,30, por aí. Vale a pena, eu quero buscar um gol do Benfica aqui em casa, na luz. Eu acho que o Benfica deixa um golzinho nessa equipe do Barça, beleza? Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Pô, Atlético de Madrid que vacilou essa última rodada aí com a gente. O Atlético de Madrid vinha de 15 vitórias seguidas. Não é nem 15 jogos invictos, é 15 vitórias seguidas. 15 vitórias seguidas e aí perde pro Leganés, vice-lanterna da La Liga. Foda, tá? Mas vem aqui muito bem, venceu de 3-1 o Slovan Bratislava, tinha metido 5-1 ou 6-1 no time do Slavia Praga também pela Champions League. Vem bem, vem com uma boa campanha aqui o Atlético de Madrid, 4 vitórias, 2 derrotas, 14 gols marcados, 10 gols sofridos. O Bayer Leverkusen, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A fase do Leverkusen também é bizarra, uma sequência absurda de jogos de vencibilidade. Venceu do Dortmund, venceu da Inter de Milão por 1-0 na Champions League, venceu de Bayern de Munique. Pô, tá amassando todo mundo essa equipe do Bayer Leverkusen. Então o que eu vou indicar para vocês? A mesma coisa do Aston Villa. Para mim isso aqui é um visitante que pode complicar a vida do mandante, então o Bayer Leverkusen aqui é muito forte, cotação muito alta para ele. Eu vou de handicap mais 1,5 a favor do Leverkusen. Ou seja, se perder até por um gol é green, se perder por 2 é red. O Atlético de Madrid não é uma equipe que marca muitos gols, normalmente é uma equipe que joga melhor no segundo tempo, uma equipe ali que joga de forma mais contida, né? Espera muito o adversário tomar as ações para decidir o que vai fazer. E não é uma equipe goleadora, não. É uma equipe de 1-0, uma equipe do básico, que os 3 pontos importam. Então, pô, eu acho que o Leverkusen aqui tem tudo para talvez complicar a vida do Atlético de Madrid. Vou no handicapzinho mais 1,5. Para mim é extremamente safe, beleza? Liverpool e Lille. Liverpool aqui com 6 vitórias seguidas, 13 gols marcados, apenas 1 sofrido, defesa extremamente absurda. Vem de um 2-0 aqui que venceu o Brentford nos acréscimos.
Então o Liverpool tem uma derrota apenas na Premier League, foi pro Nottingham Forest. Tem essa derrotazinha aqui na FL Cup e tá amassando todo mundo na Champions, tá amassando todo mundo na temporada também. Tá jogando muita bola essa equipe do Liverpool, tá? Pô, uma das candidatas aqui é essa Champions, beleza? Então, que é o seguinte, a equipe do Lille tá aqui nos playoffs, 4 vitórias, um empate, uma derrota. Na verdade, está aqui na vaga direta, 8º colocado, venceu o Real Madrid. A equipe do Lille vem muito bem. Último jogo pela Champions, venceu o Bolonha por 2-1, né? Como eu falei, chegou a vencer o Real Madrid. É uma sequência aqui de pelo menos 10 jogos invictos, mas é mais do que isso. Pô, tá com bons resultados aqui. Venceu pela Copa o Marseille, que é uma equipe muito forte. Venceu o Lille, venceu o Sturm Graz aqui também pela Champions. Venceu o Brecht também, que tá na Champions, é uma boa equipe. Então, é uma campanha muito legal essa do Lille, tá jogando muito, tem um ataque muito forte. Então, assim, eu não sei. Eu acho que é meio complicado essa de 1,30 pro Liverpool, tá? Tá em casa, eu sei, a equipe é mais forte, o elenco é mais forte, só que é uma cotação bem baixa para uma equipe que não tá mal. Essa equipe do Lille é uma equipe que, inclusive, venceu o Real Madrid, então a gente tem que respeitar um pouco. Então, o que eu vou indicar para vocês? Handicap 3,5 a favor do Lille. Para mim, o Liverpool não marca 4-0 aqui no Lille, não marca 5-1 aqui no Lille. Handicapzinho 3.5, a gente pode perder até por 3 gols, que ainda dá green pra gente. Acho muito safe, muito tranquilo. Acho que o Liverpool é capaz de vencer, mas não goleando a equipe do Lille, tá? Estrela Vermelha e PSV, pô, aqui para mim é empate anula PSV, tá? Estrela Vermelha aqui vem com 3 pontos, sofreu gol pra caramba nessa Champions, também marca bastante, marcou 10 gols, mas sofreu 19 gols nessa Champions, em 6 jogos, 1 vitória, 5 derrotas, tá com 3 pontos, já tá difícil essa situação, e o PSV vem de uma virada muito épica na Champions League, precisa dessa vitória aqui, precisa somar pontos, porque tem PSG na cola, tem Stuttgart na cola, então ela precisa muito dessa vitória, beleza? Ó, se a gente puxa aqui o PSV, ele vem de uma virada pela Copa também, aqui contra o Excelsior. Na Champions League, ele vem de um 3-2 de virada contra o Shakhtar Donetsk, perdeu para o Brest de 1-0, meteu 6-1 aqui no Twente, vem de alguns jogos bons, alguns jogos mais ou menos, empatou com o AZ, ganhou do Feyenoord, mas é uma equipe muito forte, tá? O Estrela Vermelha aqui não tem muito must win, já não consegue mais essa classificação, tá bem difícil. Apesar de estar em casa e ser muito forte dentro dos seus domínios, eu vou confiar nessa equipe do PSV para pegar o empate anula a favor do PSV, pô. Empate anula 36, cotação maravilhosa. Essa equipe do PSV é muito forte e muito competitiva, beleza? Clube Brugge e Juventus para a gente fechar. Aqui eu vou pegar gols também. Clube Brugge precisa vencer, também precisa mostrar serviço, tá aqui com 10 pontos, tem várias equipes aqui na cola, a Juve com 11 pontos também não tá nada favorável à situação da Juve. Se a gente pega a média aqui de gols, pelo menos 2 gols por jogo, porque ó, marcou 9, sofreu 5, 14 gols, então por 6 jogos ali, uma médiazinha de 2,5 gols por jogo mais ou menos. O Clube Brugge, 14 também aqui de média, uma médiazinha de 2 gols por jogo ali, beleza? Média ali de 1 gol marcado sofrido por jogo, jogo bem bom, bem aberto. Pô, o Clube Brugge aqui tem uns melhores ataques da Bélgica, uma equipe muito ofensiva, muito over, que vai para cima do adversário sem dó. Inclusive a gente viu isso contra o Borussia, né, que o Brugge abriu o placar contra o Borussia e teve chance de vencer o jogo. E a Juventus também, a gente vê essa Juventus muito forte, com um ataque muito forte. Empata demais, né? Só que é um ataque muito forte, tá? Então, os últimos joguinhos aqui, ó, do Clube Brugge, pô, jogos over demais. Todos os jogos que bateram pelo menos mais de 1,5 e a grande maioria mais de 2,5. E os jogos da Juve aqui também todos bateram pelo menos 1,5 e até mais de 2,5. Ó. Os últimos 10 jogos da Juve bateu 1,5 e os últimos 10 jogos do Clube Brugge bateu 1,5. Pra mim isso aqui é 1,5 tranquilo, beleza? Ó, 1,83 é uma cotação maravilhosa da gente trabalhar. Até o ambas marcam aqui, não é loucura, é uma aposta muito boa, porque as duas equipes têm muita necessidade de vitória. Combinado? Então é isso, rapaziada. 8 joguinhos de Champions, como eu disse, é um campeonato mais difícil de analisar. É um campeonato de fato complicado, um campeonato que gosta de trabalhar mais ao vivo. Então o nosso grupo está na descrição, eu vou trabalhar muito lá dentro dele nessa terça-feira de jogos. Vou deixar o bilhetinho pra gente buscar aí no final do vídeo. Tamo junto, grande abraço, até amanhã. Fui!